Olá pessoal, bem-vindos a mais uma unidade de equilíbrio químico. E nessa unidade nós veremos equilíbrio de precipitação ou solubilidade. O equilíbrio de solubilidade ou precipitação é aquele que estabelece entre uma substância sólida e a mesma substância em solução saturada. Se um sólido iônico, ele se dissolverá em seus íons. E além desses íons, pode formar um precipitado. Nessa situação, ocorrerá um equilíbrio heterogêneo que não se processa instantaneamente. Nesse caso, a condição de equilíbrio ela é descrita pelo produto de solubilidade. Então, imagina, eu tenho aqui um sólido, né? Esse sólido em solução aquosa, ele se dissocia em seus íons. Nesse caso, solubilidade é a concentração quando aparece o primeiro precipitado, ou seja, é a concentração que alcança um sólido dissolvido na solução saturada. Então, a solubilidade, que a gente representa pela letra S, é a quantidade máxima de soluto dissolvido numa dada temperatura. Vamos lá, equilíbrio heterogêneo de solubilidade. A constante do produto de solubilidade, ou simplesmente produto de solubilidade, é a constante de um equilíbrio heterogêneo de solubilidade. Então vamos lá, se eu for calcular o meu KE aqui, nesse caso, dessa equação, a expressão do meu equilíbrio, da constante de equilíbrio, vai ser PB mais 2 vezes o íon iodeto elevado a 2, dividido por PB2. Observa que, como o meu PBI2 ele é um sólido iônico, e os sólidos puros eles não intervêm na expressão de solubilidade, eu tiro esse valor e o que eu chamo de constante de equilíbrio é também o meu produto de solubilidade, KPS. Então, está aqui a expressão do meu KPS. O quociente de equilíbrio, QE, ele na verdade ele é expresso da mesma forma do que o nosso KE ou KC. Só que essa concentração ela não é uma concentração média, é uma concentração instantânea ou a concentração num determinado instante da reação. E existe uma relação entre o meu quociente de equilíbrio e o meu KPS. Se esse valor do meu quociente de equilíbrio for menor do que o KPS, a minha solução ela é insaturada, e por ser insaturada, ela ainda pode ser dissolvida, ou seja, ela suporta mais, né, substância dissolvida ou mais íons. E como ainda não tem um máximo de saturação, ela não forma precipitado. Isso acontece quando o meu quociente de equilíbrio ele é igual ao meu KPS. Nesse caso, eu tenho um máximo, né, de concentração de íons na solução. E aí, nesse caso, como eu tenho o máximo
de íons na solução, eu digo que eu estou em equilíbrio de solubilidade. Agora, se o meu quociente de equilíbrio ele for maior do meu KPS, eu tenho uma solução supersaturada. Nesse caso, alguns íons eles vão se aglomerar, formando novamente o sólido iônico. E esse sólido iônico, ele não fica suspenso na solução, ele se precipita. Então, na verdade, forma um precipitado. Então, se o meu coeficiente de equilíbrio for maior do que o meu KE, o meu KPS, né, eu vou ter a formação de precipitado. Então, observa, nessa reação, eu tenho nitrogênio reagindo com hidrogênio, ambos gasosos, eu formo duas moléculas de NH3. Então, a constante de equilíbrio a 400 Kelvin é 0,9. Sabe-se que em um recipiente de 2 litros há 1 mol de nitrogênio, 2 mols de hidrogênio e 1 mol de amônia. Pergunta-se, o sistema está em equilíbrio nessas condições? Então, a primeira coisa a se fazer aqui é calcular as concentrações. Como eu tenho 1 mol, eu tenho 1 mol de nitrogênio, então eu tenho aqui 1 mol de nitrogênio. Tem 3 mols de hidrogênio. E tem 1 mol de amônia. Tudo isso em um volume de 2 litros. Então eu calculo, estou calculando a concentração nessas condições, eu vou dividir o número de moles de nitrogênio pelo volume e eu tenho 0,5 molar. Fazendo o mesmo cálculo para as outras espécies, eu encontro as concentrações dessa espécie. Calculando minha quociente de equilíbrio, eu tenho para isso essa expressão. Jogando os valores, eu encontro 0,148. Como 0,48 ele é menor do que o 0,9, que é a minha constante de equilíbrio, eu tenho que o meu sistema ele não está em equilíbrio. Ele vai estar em equilíbrio quando isso é igual a isso. Então, quando o meu KE, ele é igual ao meu KE. Nesse caso, ele é menor. Então, minha solução, meu sistema ele está insaturado, minha solução está insaturada, né? E por estar insaturada, ele vai se deslocar para a direita no sentido de produzir mais íons. Um outro exemplo, o hidróxido de magnésio, MgOH2, é uma base fraca, pouco solúvel em água, e apresenta a constante de solubilidade igual a 4 vezes 10 a 12. Uma suspensão dessa base em água é conhecida comercialmente como leite de magnésio, que é comumente usado para combater a acidez no estômago. Pergunta: calcule em mols por litro a solubilidade do hidróxido de magnésio numa solução dessa base. Então vamos lá, a reação ela é essa descrita aqui, que está na razão de 1 para 1 para 2. Então, observa.
que, como eu não sei a concentração, né, do hidróxido de magnésio e dos seus íons, eu vou chamar de X. Então, se aqui eu tenho X, do lado, no segundo membro, eu tenho X, porque a proporção aqui é de 1 para 1. E aqui, 2x, porque a proporção aqui é de 1 para 2. Se aqui é x, aqui vai ser 2x. Calculando o meu KPS, então vai ficar x elevado a 1, que é o índice estequiométrico de x, e 2x elevado a 2, que é o índice estequiométrico da minha hidroxila. Então, calculando isso aí, vai dar x vezes 4x2, que é 4x3. E isso aí, como ele disse, esse valor era 4 vezes 10 a 12. Calculando então o valor de x, né? Então vai dar 3x elevado a 3 é igual a 10 elevado a 12. X é igual a raiz cúbica de 10 elevado a 12, que é 10 elevado a 12 sobre 3, que é 10 elevado a 4. Mais um exemplo. 2 ml de uma solução de cloreto de sódio, na concentração 10 a 3 molar, são diluídos até um volume de 20 ml. Então, esses 20 ml são misturados a uma temperatura de 25 graus Celsius com 40 ml de uma solução de nitrato de prata na concentração 10 elevado a menos 4 molar. E ele pergunta, explique se ocorrerá um precipitado nessa operação com cloreto de prata. E na letra B, ele pergunta o que acontece se a concentração de solução de nitrato de prata fosse 10 elevado a menos 6 molar. Deu o produto de solubilidade do cloreto de prata a 25 graus, que é 1,8 vezes 10 a menos 4, e suponha que esses volumes foram acrescentados e que o cloreto de sódio quanto o nitrato de prata estejam totalmente dissolvidos. Então lá. Primeiro, eu tenho aqui um balãozinho. Nesse balão eu tenho 2 ml de cloreto de sódio na concentração de 10 a menos 3 molar. E eu acrescento água até atingir um volume, né, de 20 ml. Então, esses 20 ml, ele é misturado com uma solução de nitrato de prata num volume de 40 ml, ou seja, eu vou ter um volume final de 60 ml, os 20 ml da solução diluída de cloreto de sódio, mais os 40 ml da solução de nitrato de prata. Tanto o cloreto de sódio como o nitrato de prata são sólidos, né, iônicos. E em solução aquosa, então, eles vão estar diluídos, né, eles vão estar dissolvidos. E ele disse que eles vão estar todos eles dissolvidos. Então, a primeira coisa a fazer aqui é ver quantos mols de cloro eu tinha nessa solução. Então lá, eu tinha, uso aqui o fator de conversão, eu tinha 2 ml de uma solução, então inicialmente eu tinha 2 ml de uma solução, e nessa solução ele diz o seguinte, se a minha solução é 0,3 molar, né, então vou até escrever aqui, o que significa isso? Que para cada 1000 ml, isso aqui equivale a 1 litro, eu vou ter 0,001 mol do meu cloro. 0,001, 10 a menos, é a mesma coisa que 10 a menos 3. Então, com isso, então eu vejo que para 2 ml,
Quantos moles eu tenho? Eu uso o fator de conversão. Aqui eu tenho um fator de conversão. Então, para cada 1000 ml, eu tenho essa quantidade em mols do meu cloreto. E fazendo esse cálculo, eu corto ml com ml de solução. E aqui eu tenho um valor do número de moles do meu cloreto, do meu cloro. Esse número de mols, ele é jogado num novo balão, né, numa solução de 20 ml. Então, a diferença de uma solução de 2 ml para 20 ml é só água. Então, eu continuo com o mesmo valor da mesma quantidade em moles de cloro. Eu não altero isso quando eu jogo água, quando eu diluo. Então eu vou ter aqui a mesma quantidade nessa solução, eu vou ter a mesma quantidade. Por quê? Porque eu só acrescentei água. Mas eu preciso saber ainda qual que é a concentração da prata. Eu preciso ainda calcular, aliás, quantos moles de prata eu tenho nessas 600 ml. Aliás, desculpa, nessas 40 ml de uma solução de nitrato de prata. Então, fazendo isso aí, o meu volume é 440 ml. Mas ele disse que a minha concentração, nesse caso aí, era de 0,10 a menos 4 molar. E o que é 0,10 a menos 4 molar? Para cada 1000 ml de solução, eu vou ter 10 elevado a 4 mols de HgNO3. E com isso, eu cancelo ml de HgNO3. E eu tenho agora, daqui para cá, nesse cálculo aqui, aliás, perdão, vou apagar. Se eu fizer esse cálculo aqui, eu tenho justamente o número de moles do meu nitrato de prata. Mas observe que cada mol de nitrato de prata, eu tenho 1 mol de prata mais 3, ou do cátion, né, de prata mais 3. E com isso, eu também elimino mol aqui com mol aqui, e eu encontro a quantidade do íon, né, Ag mais 3 do cátion, né, na minha solução. Então, na minha solução, eu tenho essa quantidade em mols de cloro e essa quantidade em mols de prata, num volume de 60 ml, que é a mesma coisa que 0,6 litros. Então, dividindo o número de mols de cada uma dessas espécies pelo volume, eu tenho as concentrações de cada espécie. Então, aqui eu tenho a concentração do Hg e aqui a concentração do cloro. Bom, então na minha solução eu vou ter 2 íons. O Ag mais 3 e o cloro menos 1, cloreto, né? Se a minha solução ela for supersaturada, eles vão se aglomerar, formando o AgCl. Então a minha proporção, se isso acontecer, vai ser de 1 para 1 para 1. Então lá, calculando o meu quociente de equilíbrio, desculpa, aqui não é Hg, é Ag. Mesma coisa aqui, Ag. Então, calculando o meu quociente de equilíbrio, jogando os valores aqui na minha expressão, nessa expressão do meu QE, no meu quociente de equilíbrio, eu vou encontrar 2 nonos de 10 vezes 10 elevado a menos 8, que dá 2,222 vezes 10 a menos 9, que é maior do que o KPS. Então, ele é maior do que o KPS. Então, nesse caso aqui, como
o meu quociente de equilíbrio ele é maior do que o meu KPS, KPS, perdão, aqui, deixa eu apagar aqui, tem um S a mais, KPS, essa minha solução, ela é o quê? Ela é uma solução supersaturada. Nesse caso, supersaturada. Nesse caso, então, esses íons eles vão aglomerar de fato e formar um íon iônico, um sólido iônico, que é o HgCl, né, que é o cloreto de prata, que por ser sólido ele se precipita. Então vai formar, na verdade, o precipitado. Um outro exemplo. À temperatura ambiente, o produto de solubilidade do ferrocianeto de prata é igual a 1,5 vezes 10 a menos 41. Calcule as gramas deste composto, que são dissolvidos, em 500 centímetros cúbicos. 500 cc, 500 centímetros cúbicos. 500 cc é igual a 500 centímetros cúbicos. Então, eles estão dissolvidos em 500 centímetros cúbicos de água. Essa reação ela se processa na proporção de 1 para 4 para 1, ou seja, na proporção de 1 para 4 para 1. Se em um determinado instante a concentração do ferrocianeto de prata for X, então no segundo membro eu tenho aqui 4x, porque a proporção, nesse caso aqui, é de 1 para 4. E do lado de cá, também x, porque a minha proporção aqui é de 1 para 1. Então, de x para x. Ok. Então, jogando esses valores dessas concentrações na minha expressão do meu KPS, eu vou ter 4x elevado a 4 vezes x, que vai dar 4x elevado a 5, e, como ele disse, isso é igual a 1,5 vezes 10 a menos 41. Então, x, nesse caso, vai ser igual a quinta raiz de 1,5 vezes 10 a menos 41, dividido por 4 elevado a 4. Perdão, aqui está errado. 4 elevado a 4. Calculando isso aí, eu encontro a concentração de 2,25 vezes 10 a menos 9 molar. Molar. Então, através dessa concentração, eu calculo a massa que eu quero encontrar. Então, lá, 500 centímetros cúbicos. Mas eu sei que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, 1 centímetro cúbico. Vamos escrever aqui os fatores de conversão. 1 centímetro cúbico equivale a 1, ou 1 cc equivale a 1 ml. Então, eu tenho aqui um fator de conversão. Outro fator de conversão é a própria concentração, que diz que para cada 1 litro, eu vou ter 1,5 vezes 10 a menos 41 mols. Então, para cada 1 litro é 1000 ml. Então, para cada 1000 ml, eu vou ter 1,5 vezes 10 a menos 41 mols de cianeto. Então, eu tenho aqui um segundo fator de conversão. O terceiro fator de conversão diz que 1 mol de cianeto, 1 mol do meu cianeto equivale a 643,422 gramas. Então eu tenho mais um fator de conversão aqui. Então eu tenho os 3 fatores de conversão que me permite calcular essa massa. Então lá, 500 centímetros cúbicos, mas eu sei que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, e com isso eu corto o centímetro cúbico aqui com centímetro cúbico. Usando o segundo fator de conversão, eu corto ml com ml. E usando o terceiro fator de conversão, que diz que 1 mol equivale a 643,422, eu corto o mol com mol, e a minha resposta é em gramas, e está aqui então o valor que ele pediu, que é a massa do meu cianeto
em 500 centímetros cúbicos de uma solução aquosa. Bem, pessoal, aqui a gente encerra essa unidade, mas a gente se vê em breve numa nova videoaula. Até lá, um abraço grande.